Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, irmãos. Boa noite. Irmãos, com a permissão de nosso Senhor Jesus, hoje nós trataremos da epístola de Tito, de Paulo a Tito. Vou tentar expor, assim, de um modo sucinto, o capítulo 2, que é um capítulo que, apesar de ter somente 15 versículos, é um capítulo bastante rico. E aí eu queria ler com vocês o capítulo 2, aproveitando que o pastor William já leu na abertura do culto. O capítulo 1 vai servir o capítulo 1 como base de contextual, para que nós possamos compreender o melhor no capítulo 2. No capítulo 2, Paulo escreve a Tito nos seguintes termos, irmãos: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém, amados? Então nós temos aqui no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito algumas instruções que ele dá para determinados tipos de pessoas. A carta que nós temos diante de nós, como os irmãos já sabem, é uma epístola pastoral. Paulo está orientando Tito a como exercer seu ministério pastoral, onde ele estava, em Creta, na ocasião. Não há muita informação sobre Tito em específico, mas ele era, como Timóteo, um jovem, certo? Que provavelmente que foi convertido por Paulo, e ele era cooperador no Evangelho. Então, ele foi deixado por um período de tempo na ilha de Creta para pregar aos cretenses. Não são os cretinos, hein? Cuidado. Para pregar aos cretenses. E como representante de Paulo, ele estava lá dando o quê? Orientações. A ideia é que Tito estivesse por um tempo na ilha de Creta, estabelecendo a igreja em Creta, para dar sequência àquele trabalho de plantação de igreja, como se a igreja não estivesse ainda estabelecida. Tanto porque no capítulo 1 nós vimos que Paulo dá orientações para Tito, quais escolher os presbíteros, os bispos para a igreja. Ele dá orientações e mostra quais eram os critérios que aqueles presbíteros tinham que ter para assumir a liderança da igreja. Então, a carta se resume no quê? No capítulo 1, versículo 5, vocês vão ver que ele está organizando a constituição de presbíteros em cada igreja. Então, em cada igreja, a constituição de presbítero teria que ser formada como? A partir do versículo 5 até o versículo 9, você tem as diretrizes. E é interessante nós salientarmos
que tanto aqui quanto na primeira epístola de Paulo a Timóteo, a orientação de Paulo, vocês podem perceber, não é orientação acadêmica, não é orientação filosófica, não é orientação magnificamente, conceitual, não, são orientações práticas. Como que deve ser o presbítero? Aí você vai pegar as qualificações do presbítero: irrepreensível, marido de uma só mulher, ou seja, o homem fiel à sua esposa, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Então você vai ver uma lista de características práticas que Paulo oferece para Tito na escolha de presbíteros. E aí, a partir do versículo 10, ele vai falar sobre como Tito devia trabalhar com os falsos mestres, aqueles que estavam trazendo doutrinas falaciosas, e apresentando a eles, a Tito, quais as características do falso mestre. E aí no versículo 16 nós lemos, no capítulo 1, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Qual a característica do falso mestre? Ele é bom de boca, ele é bom de lábia, ele sabe argumentar, ele sabe expor as ideias dele, só que aquilo não pode ser comprovado por meio de obras. Não há obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então é esse contraste que Paulo está fazendo entre o verdadeiro mestre e o falso mestre. Qual o verdadeiro mestre? Ele dá uma característica dos presbíteros, os bispos, que, como o pastor William disse, sinônimos, as características que um presbítero, as qualidades que um presbítero deveria ter para exercer aquele ministério. E aqui ele vai falar da grande característica do falso mestre. Ele fala muito, mas vive nada. Ele tem a doutrina muitas vezes muito bem elaborada em sua mente, em seu discurso, mas e a vida? Nada. Então, Paulo começa o capítulo 2 falando o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ensina a sã doutrina, mas vá ensinar essa sã doutrina na prática. Ensina essa sã doutrina de modo que você possa colher frutos dela. Porque a doutrina que é sã, ela frutifica. A doutrina que é falsa, e quando eu falo de falsa, não quer dizer que a doutrina, o conceito da doutrina em si seja falso. Mas a pessoa, quando recebe a doutrina, ainda que verdadeira, de um modo falso, com o coração pervertido, ela não frutifica. Certo? Aqui nós estamos vendo que Paulo está exortando Timóteo contra aqueles pauradores frívolos, aqueles tagarelas que falam, mas não tem fruto algum. E ele vai falar da condição desses homens. Eles eram insubordinados, eles eram enganadores, eles estavam associados não, eles faziam parte daqueles que pregavam aquela tal da circuncisão, vocês lembram? Isso Paulo vai alertar contra isso os Gálatas, vai alertar os Filipenses que nós estamos estudando. Então tudo isso, irmãos, esse é o contexto da carta de Paulo a Tito. E aqui ele vai começar o quê? A orientar Tito: prega essa doutrina. Você vai pregar de modo que você possa começar a receber o fruto dos irmãos, o fruto da igreja. Amém? E aí nós vamos entender um pouquinho melhor como isso se desenrola. Vamos curvar nossas cabeças para orar ao Senhor? Pai, guia-nos, ó Deus, guia-nos, pois esse terreno santo é solo sagrado, Pai. São as suas sagradas escrituras, ó Deus, que estão abertas diante de nós. Não permita a mim, ó Pai, que venha dizer coisas, ó Deus, que não convém à sã doutrina, mas que, como a Tito, ó Pai, que venha pregar, ó Deus, aquilo que convém, ó Pai, a tua santa palavra, que venha falar somente aquilo que convém, ó Deus, a sua sagrada escritura, aquilo que tu revelaste a nós. E por meio do teu Santo Espírito, ó Pai, guia-nos para que as nossas vidas sejam transformadas, de modo que nós venhamos a frutificar. Não permita que sejamos ouvintes negligentes, ó Pai. Ó Deus amado, mas que possamos colocar por obras
aquilo que viermos aprender hoje, para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Então, amados, eu queria tratar com vocês, na realidade, o versículo, os pontos principais desse capítulo, que é do versículo 11 ao versículo 15. Do versículo 11 ao 14. Vamos ler novamente? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Há quem diga, irmãos, que esses versículos, juntamente com Tito 3, do versículo 4 ao versículo 7, eles eram memorizados na igreja primitiva, e muitas vezes eles eram recitados como declaração de fé. É um trecho muito rico, muito sólido, e vai mostrar para nós grandes verdades entrelaçadas do Evangelho. Então esse texto é um fundamento doutrinário para nós, e ele foi utilizado por Paulo para orientar Tito no ensino da sã doutrina aos cristãos em Creta. Então isso significa que esse trecho que nós estamos estudando é a base doutrinária sobre a qual as orientações dadas por Paulo a Tito estão fundamentadas, que é do versículo 1 ao versículo 10. Então, antes de nós analisarmos o versículo 1 ao 10, nós devemos entender que eles estão fundamentados sobre essa base, que é do versículo 11 ao versículo 14. Se não tiver essa base, a gente pode olhar o versículo 1, do versículo 1 ao 10, com olhos legalistas. E eu não queria que isso acontecesse aqui nessa noite. Certo? Porque qual a diferença? Qual a diferença do legalista para o não legalista? Muitas vezes o legalista ele vive uma certa vida piedosa. A quem está olhando de fora, você vai perceber o quê? Uma vida piedosa muitas vezes. Uma vida contrita muitas vezes. Alguém que se propõe a levar a sério a religião. Mas o que vai diferenciar um do outro? É o fundamento, a base. Ele está fazendo aquilo confiado em quê? É nele mesmo? Ele é legalista. Ele está traduzindo as ordenanças da palavra de Deus, de modo que ele possa colocar aquelas ordenanças em prática, e ele possa, por sua própria força, ser aceitável diante de Deus. Ele está sendo legalista. Agora, qual a diferença do não legalista? Ele está vivendo a mesma coisa, as mesmas verdades, só que o fundamento dele é diferente. Ele está sob a graça de Deus. Ele está confiando não em si mesmo, mas em Cristo Jesus. Ele está confiando nos méritos de Cristo. Ele não está fazendo aquilo para ser aceitável diante de Deus. Ele está fazendo aquilo para ser o quê? Para viver em conformidade com Cristo Jesus, o Senhor. Porque ele quer ser feito mais e mais, transformado à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esse ensino, ele era composto de diretrizes para uma vida piedosa. E vocês vão ver, do versículo 1 ao 10, principalmente no que diz respeito ao relacionamento familiar. É por isso que o tema da mensagem hoje vai ser famílias saudáveis, igreja saudável. Como que nós devemos cooperar para o crescimento do corpo de Cristo, da igreja, vivendo uma vida piedosa dentro do nosso lar. Amém? Se você fizer essa sua parte, irmãos, já vai ser algo grandioso. Esse era o modo como Tito iria combater quem? Os falsos mestres. Fortalecendo quem? As famílias. Como que nós combatemos os falsos mestres? Fortalecendo a família. Certo? Fazendo com que cada um dos irmãos consiga compreender a sua responsabilidade dentro da sua família. E que cada irmão não haja como um falso mestre. O que é agir como um falso mestre? É você vir à igreja, ouvir a mensagem, ir para casa e guardar aqui dentro. E ela não transforma a sua vida, ela não muda a sua vida. Você continua vivendo o mesmo padrão de vida, o mesmo estilo de vida, não é transformado.
Isso é viver como um falso mestre. Você professa que crê, você professa conhecer a Deus, entretanto, o nega por suas obras. Entendem? Então, o objetivo nosso, irmãos, como cristãos, é aprendermos as verdades de Deus, que essas verdades transformem a nossa vida, que elas venham a transformar a nossa prática, o padrão da nossa vida, o estilo da nossa vida, e que vivamos numa prática de piedade. Então eu queria tratar esse assunto hoje, irmãos, com a graça do Senhor, em 5 aspectos. Primeiro, o ensino da doutrina. Segundo, doutrinando os homens idosos. Terceiro, doutrinando as mulheres idosas. Quarto, doutrinando os moços. Quinto, doutrinando os servos. E aí no final, eu vou dar um apanhado geral do versículo 11 ao versículo 14. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso de uma maneira bem produtiva. A preocupação de Paulo com a família era por quê? Porque se você analisar, por que Paulo dá tantas orientações assim referente aos idosos, às mulheres idosas, juntamente com as mulheres idosas, as moças, né, as mulheres recém-casadas, depois delas os moços, depois deles os servos? Por que tantas orientações assim? Porque esse era o contexto familiar. E a preocupação de Paulo está aqui no versículo 11 do capítulo 1, que o pastor William leu. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Meus irmãos, se a estrutura da igreja é a família, os falsos profetas, eles costumam atacar o quê? As famílias. Certo? Então nós devemos, como igreja, estruturar quem? As famílias. As famílias devem ser estruturadas. E aí é interessante como Paulo vai orientando Tito. Ele começa de quem? Do homem, passa pela mulher, passa pelos jovens e depois vai para os servos. Essa hierarquia familiar. Antigamente existia, na maioria das casas, existiam servos, as casas mais abastadas, né? Existiam servos, e o servo era considerado alguém pertencente à família. Ele fazia parte daquele contexto familiar. Então Paulo começa orientando a Timóteo a ensinar a sã doutrina. Ele fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele diz o seguinte: Tito, eu falei Timóteo, né, há pouco tempo? Eu estou mal, é Tito, irmãos, Tito. Então ele orienta a Tito a fazer o quê? Fala assim: Tito, fale o que convém à sã doutrina. Fale o que convém à sã doutrina, ou seja, não inventa coisa na sua cabeça. Fala o que está aqui, na palavra do Senhor. Agora ele fala o seguinte: mas antes de você começar a ensinar os outros, você se submeta a ela. Você se submeta a ela. Tu, porém, ele diz para Tito, agir de maneira distinta dos falsos mestres. Dos falsos mestres que ele vem o quê? Reprovando nos versos anteriores. Então, haja de uma maneira distinta. Ele fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Lembremos, irmãos, que Tito foi deixado em Creta para constituir o quê? Presbíteros, lá naquela igreja, para repreender os falsos mestres por suas falácias doutrinárias e por sua vida impiedosa. E aí o que acontece? Agora Paulo mostra a Tito o quê? Como que ele deve combater os falsos mestres? Como? Ensinando o que convém à sã doutrina. Mas como deve ser isso realizado? Como que isso deve ser, esse doutrinamento pastoral deve ser feito? Paulo não vai falar assim, ensina teologia, ensina os 5 pontos da graça, ensina os 5 solas. Vamos pegar a confissão de fé, vamos estudar a confissão de fé. Vamos pegar algum catecismo puritano? Tudo isso é válido, mas você percebe que Paulo não faz isso? Paulo não fala assim, vamos lá, senta aqui, Tito. Eu vou explicar para você como que funciona o arcabouço do evangelho e você vai explicar para cada um dos membros. Não, ele não faz isso. O que ele faz? A palavra grega aqui para a doutrina é
traduzida como ensino. A ideia é ensino, didascália, ou seja, Paulo está dizendo para Tito o seguinte: faça diferente dos falsos mestres. Ensine uma vida cristã prática. Ensine o que é saudável à igreja. Ensine o que é palpável. Não adianta a gente ficar só na esfera da intelectualidade. Desce e torna aquilo palpável. Irmãos, o evangelho é magnífico, irmãos. É magnífico, porque eu não sento com as minhas filhas e fico devaneando filosofia em casa. É assim, filha, de manhã, quando você levanta, você arruma a cama. Depois que você arruma a cama, você se troca. E aí você sobe, vai lá para cima, vai lá para casa, vai lá para a cozinha. Chegando lá, você escova os seus dentes. E aí você já arruma a mesa do café. Ajuda a mamãe a arrumar a mesa do café. E aí você toma café. E aí eu não preciso ficar devaneando com elas. Sabe, filha, não há nada melhor do que amanhecer e olhar pela janela e você ver o sol raiando. Não, é a coisa mais simples possível. Mais simples. Faça desse jeito. E é isso que Paulo está falando para Tito. Tito, ensina as coisas simples. Coisa simples, Tito. Por quê? Porque se o irmão ou a irmã da igreja lá em Creta não estiver querendo aprender as coisas simples, para que ficar devaneando? Para quê? A vida cristã, irmãos, é simples. É isso que eu tenho que fazer? Senhor, tem misericórdia de mim, porque o meu anseio, a minha carne não quer fazer isso. Mas ajuda-me a submeter, e eu quero fazer isso. É simples. É simples. Parem para ver as orientações que Paulo dá nas suas epístolas, irmãos. É simples. Alegrai-vos no Senhor. Você fala, Senhor amado, mas Paulo, dá alguma coisa mais substancial. Fala para a gente aí um pouquinho mais de teologia. Existe ou não existe livre-arbítrio, Paulo? Fala para nós. O que é o supralapsarianismo, Paulo? Fala para mim. Não, irmãos. Não. É coisa simples. É coisa simples. É isso que é fantástico, irmãos. Porque acaba com o nosso orgulho, acaba com a nossa arrogância. Não tem aquele nível acadêmico, aquele nível filosófico. É lógico que, se nós pudermos aprender esses pontos mais acadêmicos, glória a Deus. Aproveite a oportunidade. Mas se acaso você não tiver acesso a eles, você pode viver uma vida santa e piedosa com substância. Porque é só para você confiar em Cristo Jesus, o Senhor. Submeter-se a Ele e viver a vida. Então ele está falando assim, faça diferente dos falsos mestres, não fica falando. Eles são pauradores frívolos. Só falam besteira após besteira. São coisas até que podem ser até certas, mas inúteis. Não chega a lugar nenhum. Ensine a vida cristã prática. Ensine aquilo que vai fazer diferença no corpo de Cristo. E aí Paulo diz a Tito, no ensino, mostra integridade. Olha aqui no versículo 7 do capítulo 2. Olha o que ele fala para Tito. Ele fala, Tito, torna-te pessoalmente um padrão de homem intelectual nível hard. Não. Ele fala, torna-te pessoalmente padrão do quê? De boas obras. É fantástico, irmãos. No ensino você mostra integridade. Ou seja, quem está falando isso? Com isso? Quando você for ensinar uma coisa, ensina ela completa, não ensina por parte. Isso é infidelidade, isso é manipulação. Por que eu falo isso? Porque existem muitos pastores que pregam aqui na frente a verdade pela metade, porque a outra metade comprometeria a vida dele. Entendeu? E a verdade tem que comprometer a nossa vida. Tem que comprometer. Então, torna-te pessoalmente padrão do que? De boas obras. O ensino mostra integridade. Reverência. Tenha reverência pela palavra do Senhor. Linguagem sadia e irrepreensível. Fale de modo temeroso, com reverência,
para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então é disso que Paulo está falando para Tito. Tito, prega a palavra completa. Pregue a palavra completa. Torna-te você padrão de boas obras. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque enquanto isso, os falsos mestres estão fazendo o quê? Falando bonito, mas vivendo uma vida torta. Então torna-te você padrão de boas obras. Por isso, o verso 1 começa parafraseando da seguinte maneira, irmãos: faça diferente desses falsos mestres, ensine o que é saudável à igreja, com frutos visíveis de regeneração. É isso que Paulo está falando nesse versículo 1. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. É isso. Então, o que é uma igreja saudável? Saudável é a igreja ensinar o quê? O verdadeiro evangelho, inteiro, completo, sem ficar manipulando. Para quê? Um evangelho que tenha o objetivo de transformar a vida pessoal, a vida familiar. Se o evangelho perder esse objetivo, acabou o objetivo do evangelho. O objetivo do evangelho é transformar pecadores. A partir do quê? De suas vidas pessoais e do seu relacionamento familiar. Esse é o ponto. Um evangelho que frutifique. Uma sã doutrina, irmãos. A sã doutrina, ela não é estéril. Se a sã doutrina, quer dizer, se o ensino, se a doutrina está sendo estéril, não está frutificando, ela é uma doutrina meramente intelectual. E nós temos capacidade, muitas vezes, de pegar a sã doutrina e pervertê-la, de modo que ela não frutifique. Quando você pega uma semente com todo o cuidadinho, e o Silva não sabe disso, trata a terra, umedece a terra, planta aquela sementinha, cobre, comece a regar, e vai cuidando, vai o quê? Vai germinar. E depois de determinado tempo ela vai frutificar. Certo? Agora trate a semente de qualquer jeito. Não guarda direito, pisa em cima, quebra a semente, ela vai frutificar? Não. Mas a semente era boa, era. Você estragou. Muitos de nós pegamos a sã doutrina e pervertemos de acordo com os nossos interesses. E acontece o que com ela? Não frutifica. Não frutifica. Coisas são ensinadas, verdades são ensinadas para que nós possamos preservá-la e nós não damos ouvido. Ela se perde, ela não frutifica. Culpa de quem? Sua, que tem ouvido o evangelho e não tem deixado, e não tem se disposto a que Deus prepare o seu coração para receber essa semente e ela venha germinar e frutificar. Então, amados, arrependamos-nos se nós observarmos a nossa vida e percebermos que todo o evangelho que nós temos ouvido, todas as mensagens que nós temos ouvido, ela não tem surtido efeito e não tem transformado a nossa vida. Arrependa-se, irmãos. Arrependam-se. A culpa é nossa, não é da pregação que está sendo dita, não é da palavra que está sendo anunciada. Se a palavra fosse falsa é outra coisa, mas se é de sã doutrina, glória a Deus por isso, irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele via, irmãos, como saudável a igreja, o quê? Ensinar aos membros as suas funções dentro da esfera familiar. É por isso que Tito é convocado a ensinar o quê? A começar o ensino pelos idosos. E aí ele entra no versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Eu queria pegar cada uma dessas palavrinhas, irmãos, e trazer do grego para que nós possamos entender, porque em algumas traduções que nós temos aqui, pode ser que tenha algumas diferenças, mas se a gente pegar do grego, a gente vai ter uma noção mais pura do que está sendo dito aqui. Paulo orienta Tito a combater as heresias da igreja como? Ensinando os homens idosos a viverem vidas santas. É impressionante ou não é? E aí ele começa pelos homens. Não só os idosos, mas homens. Por que isso?
Porque o homem é o cabeça do seu lar. E o homem idoso, naquela época, ele costumava ser o cabeça de vários lares. Ele era como um líder espiritual. Quando você tem muitos filhos, e aqueles filhos ainda têm uma reverência por você, você acaba se tornando responsável por aquelas famílias, as famílias dos seus filhos. Então, quando você vai pegar lá no Velho Testamento, você tinha os cabeças de famílias, aqueles líderes dos clãs, das castas. Então, o homem, ele é responsável pelo seu lar. O homem idoso, mais responsável ainda. Por quê? Porque ele influencia, está influenciando os seus filhos adultos. Segundo as Escrituras, irmãos, essa é uma responsabilidade que nós temos sobre nós, homens. Diferentemente dos homens de hoje, irmãos, os homens idosos, eles eram reconhecidos pela sua reverência, pela sua maturidade, pela sua sabedoria. Certo? Hoje, infelizmente, nós não vemos muito disso. Infelizmente. Então, ensinar os homens idosos significava fornecer orientações a toda uma família, incluindo filhos, genros, noras, porque o homem, ele era respeitável. As pessoas tinham com o homem idoso uma ideia do que? Ele é sábio, vamos conversar com ele, vamos consultá-lo. Então, se você orientar esse homem idoso a viver uma vida santa e piedosa, você, a partir dele, vai ensinar muitos outros a viverem vidas santas e piedosas. Então significa evitar o quê? Que os falsos mestres pervertessem essas casas inteiras. Então Paulo ordena, irmãos, primeiro ponto, temperança. Temperança do grego significa o quê? Sobriedade, controle, domínio próprio, repúdio total aos vícios. Isso é temperança. Repúdio total aos vícios. E em contrapartida, valorização do quê? Daquilo que é santo, daquilo que é virtude, virtudes santas. Amado, esse é o papel nosso como homens, sermos sóbrios, sabermos o que estamos fazendo, termos controle das nossas paixões, das nossas concupiscências, ter domínio próprio, não viver entregue aos nossos prazeres, repudiar totalmente os vícios, de modo que possamos viver vidas santas. Isso não é ser legalista. Isso é você pegar 2 Pedro, como foi lido hoje de manhã pelo pastor William, e você vê lá a cadeia. 1 Pedro, não foi 2, foi 1 Pedro 1. E você vê aquela cadeia de virtudes santas que vão ser úteis para você, inclusive verificar se a sua fé é verdadeira ou falsa. Depois, respeitável. O que é uma pessoa respeitável? Uma pessoa venerada pelo seu caráter, uma pessoa que é digna de honra. Nós devemos honra aos nossos pais, não devemos? Mas muitos pais não se dão o respeito. São duas coisas distintas. Duas coisas distintas. O filho tem que honrar o pai e a mãe, independente se o pai e a mãe dão esse respeito, dão essa honra. Mas em contrapartida, nós que somos pais, devemos ser pessoas respeitáveis, devemos ser pessoas honradas, para facilitar aos nossos filhos que nos respeitem, que nos honrem. Então ao homem é dito o seguinte: seja respeitável, seja uma pessoa venerada pelo seu caráter, tenha um caráter santo, digno de honra. Aí ele continua dizendo o quê? Sensatez. O homem idoso tem que ser sensato, uma pessoa de mente sã, uma pessoa de mente sadia. Por quê? Porque ela está submissa à palavra do Senhor. Uma pessoa equilibrada, não é aquela pessoa louca, desequilibrada, sabe, afoita. Não, equilibrado. Será que é isso? Será que não é? Analisa, pensa, coloca diante do Senhor em oração, consulta outras pessoas. Essa pessoa sensata, ela não confia em si mesma. Por quê? Ela refreia os seus desejos, os seus impulsos. Ela sabe quem ela é, como que ela é. Por isso ela se torna o quê? Controlada,
autocontrolada, moderada. Essa é a pessoa sensata. Ela é sadia. O ser sadio aqui, irmãos, é uma palavra aplicada a pessoas cujas opiniões estavam livres de qualquer contaminação ou erro. Ela é preocupada com as suas ideias, com as suas opiniões. Elas são sadias, elas estão fundamentadas na palavra do Senhor. E aí essa pessoa tem uma fé livre do quê? Da contaminação secularista. Ele tem um amor livre da contaminação secularista. Percebem? Uma pessoa sadia, uma pessoa que não se deixa levar pela modinha aí de fora. Ele está centrado na palavra do Senhor. Ele tem constância. Ele é uma pessoa estável, porque está fundamentado na rocha que é Cristo. Não é uma pessoa volúvel, não é uma pessoa que se deixa levar pelas emoções. Hoje o dia está legal? Oh, glória a Deus, eu estou bem. Hoje o dia está ruim, eu já levanto com o pé esquerdo, já não conversa comigo porque eu não estou bem. O que é isso? Uma pessoa fraca, volúvel, instável, não é constante, não é tolerante. Então no Novo Testamento, irmãos, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das provações e dos sofrimentos, é o que? A pessoa constante. Quem é a pessoa constante? Ela tem um alvo. Lembram disso? Ela tem um alvo. E dali ninguém demove ela. Ela sabe, ela é sadia na fé. Ela sabe o que ela tem que fazer. E ela sabe que aquele caminho é o caminho que Deus colocou ela. Ela não é volúvel. Ela é paciente. Porque ela espera com lealdade. Ela espera com lealdade por algo ou por alguém. É uma pessoa que não é cheia de si. Ela não é soberba. Ela é constante, mas ela sabe das suas dificuldades. Ela persiste com paciência, com perseverança. Amém, irmãos? Isso daqui foi o que Paulo disse. Ensina os homens idosos a ser dessa forma. Você, homem, você, irmão, você quer ser um homem, um idoso, solidificado na palavra do Senhor, um homem, um idoso que seja referência no seu lar. Está aqui as características. Corra. Esteja disposto ao que Paulo disse lá em Filipenses, a que os sofrimentos venham te modelar, a que a morte do eu venha fazer você comungar mais de Cristo, para que lá na frente você seja um idoso que? Centrado na palavra do Senhor, um idoso temperante, um idoso respeitável, um idoso sensato, um idoso sadio na fé, um idoso constante. Não existe bênção maior do que essa, irmãos. Não existe bênção maior do que essa. Sabe um dos grandes problemas que nós temos na igreja hoje? Sabe qual é? É que nos faltam idosos que sejam referência de piedade. E eu não estou falando aqui, estou falando em todas as igrejas. Nos faltam idosos que sejam referência de piedade. Por que eu estou falando isso? Porque a concepção evolucionista acabou nos passando a ideia de que os jovens representam a nova geração melhor. É uma nova versão. Eles são melhores do que nós. Aqui, a próxima geração. A ideia da evolução é: nós estamos sendo melhorados, geração após geração. Isso significa o quê? Que a nossa geração passou. E aí nós temos que investir o quê? Nessa próxima geração. Essa geração são melhores do que nós. Com isso, sabe o que aconteceu? Isso acontece hoje? Valorização da juventude. Desvalorização da velhice. É isso que acontece hoje. Nós vivemos numa cosmovisão hoje totalmente avessa da cosmovisão bíblica. E os jovens hoje
têm sido o quê? Supervalorizados. Eu vejo pais fazendo isso, se consultando com seus filhos. Tolice. Tolice. Por que não existe mais idosos, velhos? Dificilmente nós achamos que sejam sadios na fé, constantes, que não sejam maldizentes, que não sejam pessoas entregues às suas próprias paixões. Por quê? Porque eles abriram mão. Abriram mão. Eu cheguei a conhecer um tio do meu pai, extremamente velho, tinha seus 80 e poucos anos, 85 se não me engano, quando eu conheci ele. Meu pai sentou do lado dele e começou a falar: Silvio, olha como que é a vida. E o homem não era crente, ele era católico, ele não era cristão, ele não cria em Cristo Jesus, mas ele tinha uma vida, uma experiência de vida tão grande, que ele foi dando orientações para o meu pai, orientações sábias. Assim, cuidado com isso, assim, cuidado com aquilo. Quando acontecer isso, perceba, por detrás disso existem outras coisas. E ele foi falando e eu estava do lado dele. Eu era moleque, eu tinha o quê? Meus 17 anos. 16, 17 anos. Eu falei: Senhor amado, que fantástico. E nós viemos conversando, meu pai e eu e meu pai viemos conversando lá de Arujá. Ele estava lá, ele morava lá em Arujá. Viemos conversando de Arujá até aqui em casa, no trenzão, falando sobre isso. Nós não temos mais isso. Os velhos estão evitando a todo custo a velhice. Para a geração nossa se tornar velho, o tempo é um vilão. E pode ver, todos estão guerreando contra o tempo. Não é isso? A indústria dos cosméticos é para quê? Para você lutar contra o tempo. As tendências da moda é para quê? Para você lutar contra o tempo. As orientações nutricionais é para quê? Para que você possa viver mais saudável para a glória de Deus? Não, é para que você possa lutar contra o tempo, fugir da velhice, fugir da morte. Práticas esportivas, academia, tudo isso. E você vai começar a ver o quê? Idosos agindo como garotões, vestindo-se como tais, usando todo esse tipo de linguajar moderninho. Para quê? Para eles se sentirem melhor, mais aceitos nessa sociedade que ridiculariza o idoso e supervaloriza o velho, o novo, o jovem. Percebam isso, irmãos. Velhos se adaptando aos jovens e levando com eles os mesmos assuntos, os mesmos linguajares, falando dos mesmos interesses. Cadê a sabedoria da idade para ser passada adiante? Não existe mais. Não existe. Os idosos, e quando eu falo de idosos, falando homens e mulheres, estão pagando de jovens. Se tornar velho hoje se tornou vergonha social, a ponto de idoso é uma palavra muito forte. Vamos falar agora a terceira idade. Irmãos, é patético, irmãos. É ridículo. É ridículo. Os agentes daí do politicamente correto que estão inventando esses novos termos. Para quê? Justamente, irmãos, para tirar de nós a concepção do quê? Da idade, da sabedoria, da sensatez que a pessoa experimentada com Cristo, principalmente os crentes, deveriam ter, mas não tem. Por quê? Porque tem visto como jovenzinhos que agora é hora de aproveitar o momento. Eu não tive a oportunidade de aproveitar lá no passado, quando eu era jovem, tem que aproveitar agora. Vamos aproveitar agora. E aí isso, irmãos, assusta, porque isso tem tomado o nosso pensamento. Esse pensamento diabólico tem entrado na igreja e tomado conta do pensamento das pessoas dentro da igreja, irmãos. E nós temos agido como essas pessoas, como o mundo tem nos orientado. Essa ditadura dessas novas concepções que têm sido jogadas na nossa mente, nós temos o quê? Aceitado isso.
Não podemos, irmãos. Nós professamos o evangelho com a boca. Não podemos viver uma vida que ignora esses princípios do evangelho. Não podemos. Não podemos. Eu não estou dizendo, irmãos, que é errado nós cristãos fazermos meios do uso de fazer uso de meios lícitos para a manutenção do nosso corpo e saúde. Não, de forma alguma. Quando você pega para estudar a vida dos grandes missionários, o que eles faziam? Muitos deles se preocupavam sim com a saúde do seu corpo, com aquilo que eles iam comer. E eles tinham disciplina quanto a isso. Mas para quê? Para que eles pudessem viver por mais tempo, para servir mais ao Senhor, para glorificar mais o nome dele, para propagar o evangelho. É esse o objetivo de nós cuidarmos do nosso corpo. Nós não podemos entrar na onda desse mundo, irmãos, e tentarmos cuidar do nosso corpo para que possamos desfrutar mais dessa vida que nos foi oferecida. Não, irmãos, não é esse o objetivo. O objetivo é que nós utilizemos o nosso corpo para a glória de Deus. Cuidemos de nós mesmos para a glória de Deus. Não para esbanjarmos com os nossos prazeres, com os prazeres que militam contra a nossa carne. Agora, como que nós temos agido? Professado o evangelho com a boca, mas vivido como? Nós, homens, temos dado importância a esses pontos que Paulo salientou. Sermos temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E aí, irmãos? E aí? Ou nós temos agido como os falsos mestres cretenses? Não adianta, irmãos, proclamarmos só lhe deu glória com nossas bocas, se as nossas atitudes têm demonstrado o quê? Outra coisa. As escrituras, irmãos, são ou não são a nossa única regra de fé e prática? É fé, mas também é prática. Nós temos falado isso, mas muitas vezes nós gostamos de pegar as escrituras e falar que ela é a nossa única regra de fé. Mas e de prática? Prática, eu toco a minha vida do jeito que eu quiser. Amados, Provérbios 16:31 diz o seguinte: coroa de honra são as cãs, os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Se nós somos crentes, se nós somos cristãos, entendam, a velhice para nós é uma honra, é uma glória, certo? Tornar-se mais velho é você galgar mais tempo de caminhada com Cristo, mais tempo de corrida naquela carreira que nos está proposta. É por isso que você deve se preocupar com isso, para que lá na frente outros cheguem para você e falem assim: você já passou por aqueles obstáculos lá atrás, como que você venceu o pecado da lascívia? Como que você venceu o pecado da luxúria? Como que você venceu o pecado da maledicência? Como que você venceu o pecado da inveja? Como que você venceu o pecado da avareza? Como? Vem aqui, senta aqui. É esse o objetivo, irmãos. Nossos idosos que dizem estar no caminho da justiça têm lançado no lixo essa coroa de honra que é a velhice, os cabelos brancos. Eles são sinais do quê? De maturidade e de sabedoria sobre o senhorio de Cristo. Amém, irmãos? Só que muitos de nós temos tentado o quê? Esconder a nossa idade, fugir do tempo da velhice. As marcas de expressão. Quantas e quantas pessoas não se matam para esconder suas rugas? Mas e de nós cristãos? Essas marcas de expressão só revelam, irmãos, muitas vezes os prantos santificadores daqueles que foram consolados pelo Senhor. Glória a Deus pelas rugas da minha cara, da minha face. Ou então vai revelar os sorrisos, muitos sorrisos que nós tivemos, provindos das bênçãos
concedidas por Deus, na sua graça, na sua misericórdia. E aí nós fazemos o quê? Renegamos tudo isso, tentamos esconder o máximo possível. Para quê? Para parecermos jovenzinhos. Temos desprezado os anos passados na dependência de Cristo Jesus ao Senhor. Nós temos negado a soberania divina em cada detalhe que Cristo nos conduziu, nos vem conduzindo durante os tempos, esses anos passados. E aí nós ficamos impossibilitados de dizer como Paulo disse em Gálatas 6,17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus. Você tem trazido no corpo as marcas de Jesus? Marcas de pranto, de alegria, de choro, de felicidade? Ou você tem tentado esconder tudo isso? Irmãos, como que vocês têm visto a vida, olhado para a vida? É a estética que te governa? É o padrão de beleza que o mundo apresenta para você, que é o que rege a sua vida? É isso? É isso, irmãos. Nós temos professado o cristianismo, nós temos negado, renegado o evangelho, porque estamos renegando a nossa idade, a idade do nosso corpo. Sabe o que isso significa, irmãos? Não amadurecimento. Por que nós vemos tantas pessoas que não amadurecem? Porque elas não querem mais ser idosos sábios. Elas querem voltar e serem criancinhas, aceitas por serem descoladas, aceitas por sua irreverência. Para ver as pessoas na televisão. E quando eu falo de televisão, estou falando de uns 10 anos atrás, porque foi uns 10 anos que eu não assisto televisão. Mas na minha época, quando eu assistia, quem eram as pessoas que eram ovacionadas? Eram aquelas pessoas irreverentes. Está aqui falando de tal é extremamente engraçado, ele é irreverente. Irreverente se tornou o quê? Uma qualidade. Não é isso? O irreverente. E aí acontece? As pessoas não amadurecem. Não amadurecem. É assustador, irmãos. Paixões da mocidade são cultivadas por pessoas mais velhas, por pessoas idosas. São cultivadas. E aí não existe aquele negócio que superou aquelas paixões. E quais são suas experiências hoje? Não existe, porque elas estão atrás dessas paixões. Vai superar como? Como? Não tem como. O secularismo, irmãos, tem nos cegado. E essas pessoas não amadurecem nem espiritualmente, nem naturalmente. Homens que pararam no tempo e permanecem o quê? Extasiados diante das diversificadas possibilidades que eles têm agora de curtir a juventude que eles não curtiram. Na minha época não tinha isso. Deixa eu aproveitar agora. É isso. Vivem um saudosismo desprezível. E aí, como Paulo afirma, irmãos, procuram se apegar ao quê? Às futilidades da juventude. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que nos leva ao amadurecimento? Desistir das coisas próprias de menino. O que nos faz tolos, insensatos, parvos? Desejar as coisas de meninos. Não é loucura isso, irmãos? Mas é isso que é incentivado. É isso que é incentivado. Irmãos, é próprio da juventude o fascínio pelo material,
pelo físico, pelo corporal, pelo sensitivo, pelo emocional. É próprio da juventude. Vou dizer novamente. O fascínio pelo que é material. Você mostra para a criança, olha isso. O olho dela cresce. Nossa. E aí já vem o dedinho assim, já, ó. O que é material, o que é palpável, o que é corporal, o que é sensitivo, o que é emocional. Isso cativa quem é jovem. Mas é próprio, irmãos, da velhice cristã, o desencanto, o desprezo por essas vaidades características de quem? De quem é jovem, da imaturidade mundana. Percebem? Percebem? Muitos de nós estamos escravizados em nossas próprias paixões e não nos preocupamos com isso. Estamos sendo levados e não estamos crescendo em maturidade. Irmãos, isso é triste, irmãos. Isso é triste, porque nós temos uma geração, irmãos, que está tentando crescer sozinha, porque os velhos se fizeram crianças e nós perdemos a referência. Sabe quão triste é você chegar para uma pessoa mais velha e falar assim, ó, e nós já passamos por isso, eu também já passamos por essa experiência. Ah, ela está grávida? Tá. O quarto filho? É. Vocês são loucos. Idosos, cristãos. Vocês são loucos. Mas calma aí, meu Deus do céu. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança. Cadê os idosos que falam assim, filho, está tendo qual? É o quinto? É o sexto? Glória a Deus por isso. Agora sujeite-se ao Senhor, para que você eduque seu filho nos caminhos retos da fé cristã, para que lá na frente eles sejam flechas atacadas contra esse mundo mau. Por quê? Cadê os velhos, os idosos fazendo isso? Cadê? Estão percebendo? Estão percebendo, irmãos? É isso que faz com que nós consigamos olhar essa realidade à nossa volta, e aquilo que cativava-nos enquanto jovens, agora não cativa mais. Porque você fala assim, rapaz, não, isso não quero isso para mim. Mas as pessoas estão se treinando a manter essa ilusão material, palpável, sensitiva, emocional. Irmãos, por Deus, não existe coisa pior do que um jovem ter que aconselhar uma pessoa mais velha nos caminhos de Cristo. Não existe coisa pior do que isso. É constrangedor, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente. É constrangedor você, enquanto jovem, ter que falar para uma pessoa mais velha, não é isso que está aqui, não é isso. Me oriente aqui, ó. Me oriente para que eu possa ouvir e ser confrontado e falar assim, glória a Deus por essa palavra. Mas não. Como os idosos têm agido? Eles não têm vivido, não têm tido o devido respeito, nem mesmo pela bênção da longevidade que o Senhor lhes concedeu. Diante das cãs é dito para os jovens, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos 19:32. Então, amados, nossos próprios anciãos não permitem muitas vezes que nós os tratemos com reverência. Já passaram por essa situação constrangedora de você chegar para um irmão e falar, mas o Senhor sabe. Senhor? Que Senhor? O Senhor está no céu. A educação está na terra. Meu Deus, valoriza a sua idade. Por Deus, deixa eu te honrar. Deixa eu te chamar de Senhor. Deixa eu te chamar de Senhora. Valoriza aquilo que Deus te colocou, meu Deus. Senhor da glória. Valorize. Eles têm agido como jovenzinhos.
Vocês se percebem isso, irmãos? Quantas vezes a gente enche a boca para criticar os ataques do mundo, que estão aí, tentando destruir a nossa família, e nós mesmos estamos abrindo mão de territórios da nossa vida familiar e deixando com que o mundo entre para acabar com a família. Ideologias secularistas aceitáveis que abriram as portas para essas coisas absurdas, horrendas, que estão entrando hoje. Começou como? De pouquinho. É de pouquinho que começam as coisas. Não é de montão, não. É aos poucos. Aos poucos. Aquilo que aparentemente é aceitável quebrou, abriu as fronteiras dos nossos lares. Então, irmãos, aos homens e também às mulheres, que o mal é o mesmo, eu digo, a palavra de Deus honra a posição da pessoa mais velha. Então, honre-se. Honre-se. Ela honra o momento histórico que muitos de nós estamos vivendo. Então não negue a sua idade. Pelo contrário, em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte, 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Você é idoso, é velho, glorifique a Deus no seu corpo. Mas eu não consigo fazer mais as coisas que eu fazia. E quem disse que você tem que fazer as coisas que você fazia? Limite-se a limitações que Deus te colocou. Mas eu tenho limitações de saúde. Glória a Deus por isso. Eu tenho limitações de mobilidade. Glória a Deus por isso. Você queria continuar como o quê? Como jovenzinho? Apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na situação que você está hoje, ofereça-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando? Na fase que você estiver, jovem, adulto, meia-idade, velho, idoso, não importa que o vosso espírito seja conservado íntegro e irrepreensível. Então, amados, abandonem essas pragas, essas ideologias secularistas, mundanas, que só nos escravizam. Homens, muitos de nós estamos escravizados por paixõezinhas ainda da juventude. Peça ao Senhor misericórdia para te livrar disso. Muitos de nós, quando éramos jovens, tentávamos nos arrumar bem bonitinho para ver se conseguimos a atenção de outras pessoas. Os homens, as mulheres, os homens. Deixe isso para trás. Por Deus. Larga isso. Luta contra isso, guerreia contra isso. Nós não estamos aqui mais para ser vistos como um corpinho bem feito. Não, isso é próprio de moleque, de criança, de menino e menina, que devem ser orientados por nós a largarem essas futilidades, vaidades. Que nós nos apeguemos, irmãos, às realidades espirituais, que elas venham se entranhar dentro de nós, através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora, doutrinando as mulheres idosas. O que é que Paulo fala quanto às mulheres idosas? Quantas mulheres idosas, Tito, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos filhos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Então, de maneira semelhante, irmãos, Paulo faz o que com as mulheres? Paulo vai orientar a Tito a ensinar as mulheres idosas. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar as pessoas, as mulheres mais idosas, para tratá-las de modo que ele, por meio delas, orientando as mais jovens, as famílias da igreja possam ser transformadas. Certo? E aí vale ressaltar o quê? Que na igreja não é dada à mulher idosa a autoridade para sair instruindo as demais, só por serem as outras mais novas. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo para Tito o seguinte: Tito, pega as mulheres mais velhas, as idosas, traz elas para perto, e como um pastor, oriente-as, e ensine-as, mostre-as como elas devem orientar as mulheres mais novas. Certo? A partir das experiências espirituais delas. Não a partir simplesmente da idade. A idade não quer dizer muita coisa. Deveria, mas hoje, infelizmente, não quer dizer muita coisa. Não é porque a pessoa mais idosa ela é mais sábia. Infelizmente. Deveria, mas não é. Muitas vezes não é. Os cabelos brancos deveriam ser sinal de maturidade, sinal de sabedoria. Mas muitas vezes não é. As cãs, elas são sinais de sabedoria quando a pessoa mais velha vive no caminho da justiça. O que nós vemos em Provérbios 16:31? Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Não estão no caminho da justiça? Não. A idade avançada, irmãos, não é certificação de uma posição de conselheiro espiritual. Não é. Não é porque nós temos aqui um idoso ou uma idosa que você fala assim, temos aqui um conselheiro espiritual. Não necessariamente. E aí Paulo, ele vai apresentar os pré-requisitos para as mulheres idosas, semelhantemente com o que ele fez com os homens idosos. Certo? Porque para as mulheres idosas não existe apenas o que? Pré-requisitos, senão também um preparo para que a irmã anciã esteja pronta a instruir as mais novas. Então, pré-requisitos, né? Como parte dessa seleção que Tito deveria fazer, seleção e preparo, nós temos primeiro os pré-requisitos. Quais? As irmãs idosas. A irmã idosa deveria ser o quê? Séria em seu proceder, não caluniadora, não escravizada a muito vinho, e que fosse mestra do bem, a fim de. Certo? Então, se você pega uma pessoa idosa, que ela não é séria, e quando eu falo de seriedade, não leva a vida a sério. Não é que, então não posso ser bem-humorada? Não, não é isso. Tá? Ela não leva a vida com seriedade. Você não pode pegar uma anciã que tem a prática de caluniar, de maldizer, de fofocar. Não pode. Essa idosa ela já perdeu o pré-requisito de estar à frente como uma conselheira. Você não pode pegar uma mulher idosa que seja escravizada à bebida. Muitas mulheres chegam numa certa idade e a vida perdeu sentido para ela. Os filhos saem de casa, o marido morreu, acabou, estou eu sozinha. O que acontece? Se entregam a práticas viciantes, né? A práticas dos vícios, a escravidão do vício. Mas que elas sejam o quê? Mestras do bem, a fim de ter um propósito. Qual o propósito? E aí ele tem aqui, preparo. Você pegou essas mulheres que têm esses pré-requisitos, agora vamos lá, vamos preparar essas mulheres. Como? Elas devem ser instruídas, de maneira que elas tenham condições de instruir biblicamente as mulheres mais jovens. Elas tenham condições de instruir biblicamente as mulheres mais jovens na vida comum do lar.
Então é por isso, irmãos, que o aconselhamento bíblico por parte desses idosos, dessas idosas, deve ser um aconselhamento bíblico subordinado a um pastoreio. Não livre do pastoreio, não um aconselhamento bíblico autônomo. É isso que Paulo está falando para Tito. Você, enquanto pastor, oriente essas mulheres para que elas sejam boas conselheiras. E que as jovens, as mais jovens, recém-casadas, possam olhar para ela e se referir a ela com reverência. E buscar nelas aconselhamento bíblico. Amém, amados? Então essa é a referência. Não podemos perder isso de vista. Agora, quais são os pré-requisitos? Vamos tratar de cada um deles. Elas sejam sérias, decentes, reverentes. Elas sejam mulheres consagradas a Deus. Elas tenham um alvo, um propósito, um objetivo. Elas não tratam a vida de qualquer jeito. Elas têm que chegar lá. É lá. Elas não sejam caluniadoras. Sabe qual que é a tradução? Sabe qual é a palavra grega traduzida para caluniadoras? Diabolos. Porque sabe quem é o caluniador? Sabe quem é o acusador? Mulher dada a calúnia, mulher dada a difamação, que tem prazer de falar, sabe aquele fulano lá? Rapaz, você não sabe o que ele fez. Sabe a ciclana? Eu nem imaginava, mas ela fez aquilo. Pessoas que acusam com falsidade, caluniam, fazem falsas acusações, ou às vezes falam até a verdade, mas sentem prazer em falar o que é mal. Elas não sentem prazer em falar assim, sabe o Osni? Rapaz, fui na casa dele e percebi que ele está tendo uma atitude santa nesse... Não existe prazer nisso. Não existe prazer. Sabe a Tamar? Eu percebi que ela tem agido agora de um modo diferente com o filhinho dela. O Senhor tem abençoado ela, tem guiado. Não. O caluniador, ele pode até falar a verdade, mas o prazer dele está em falar, em caluniar, em difamar, em mostrar os lados negativos da pessoa. Esse é o grande problema, irmãos, do caluniador. Que não seja viciada. Ou seja, ela tem que ser igual ao homem, o idoso, temperante. O que é isso? Uma pessoa sóbria. Então aqui o texto falando que ela não pode ser escravizada a muito vinho, está falando o quê? De um modo contrário, oposto, que ela tem que ser temperante, sóbria, ter autocontrole, ter domínio próprio, controle emocional, controle de si. Ela deve repudiar os vícios. Ela tem que valorizar as virtudes. É disso que está sendo falado, irmãos. Que elas sejam mestras do bem. Ou seja, que busca ensinar aquilo que é bom, aquilo que edifica, que vai edificar o lar da pessoa a quem ela está aconselhando, que vai edificar a igreja. Que o anseio dela seja ensinar coisas boas, que agradem a Deus, que glorifiquem o Senhor nosso Deus, em sujeição a quê? Às Sagradas Escrituras. Estão percebendo, irmãos? Tudo aconselhamentos o quê? Práticos, do dia a dia. E essas mulheres idosas, elas têm que ser preparadas, selecionadas e preparadas para quê? Para ensinar as recém-casadas a quê? A amar o marido. Olha que fantástico. Ame seu marido. Mas calma aí, eu acabei de casar, estou apaixonada por ele. Essa paixão vai durar pouco. Vai durar só um pouquinho. Daqui a pouco você vai ver quem é o fulano. E aí você vai ter que amá-lo. O amor é ensinado. O amor é aprendido. Ame o seu marido. E aqui esse amor, irmãos, está ligado com amor sacrificial. Doe-se por ele. Amar os filhos. Aí você fala assim, mas que mãe que não ama o filho? O mundo fala, não existe amor igual de mãe. Vai nessa.
Vai nessa. As mulheres devem ser ensinadas a amar os seus filhos. Sabe por que existe muitas vezes? Percebam, existem coisas hoje que não existiam no passado. Mas não é que não existiam no passado porque não tinha sido estudado e não tinha se chegado a essas conclusões, não. É que não existiam muitas vezes no passado mesmo. Com tanta regularidade como existe hoje. Era difícil você ver uma mãe que entrava em depressão pós-parto. Mas por quê? Porque as mulheres sabiam que engravidar era dolorido. E que dali para frente a vida dela mudaria completamente. Agora sabe o que acontece com as mulheres hoje? Eu acho que eu vou engravidar. Aí ela engravida. Mas ela nunca teve nenhuma pessoa que chegasse para ela e falasse assim: você sabe o que é engravidar? Quando nascer seu filho, você sabe o que vai acontecer com você? Ou ela mesma se tocou. E aí nasce a criança. E aí ela percebe que ela tem que se doar. E ela é sugada literalmente. Né? Bota num peito, suga tudo. Bota no outro agora porque acabou o que estava aqui. E ela é sugada literalmente. Aí entra em quê? Depressão pós-parto, lógico. Estava tão acostumada consigo mesma na sua condição de mulher, independente, autônoma, que agora ela se vê escravizada por um filho. Ela não pode nem sair de casa, porque daqui 2 horas o filho vai ter que mamar de novo. Eu não posso sair sem ele. Virou um parasita esse moleque. E aí entra em depressão pós-parto, porque acabou a liberdade dela. É lógico, irmãos. Então temos que agora o quê? Ter mulheres idosas, mais experientes, que ensinem as recém-casadas a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos. Estão percebendo? A serem sensatas. Olha que fantástico. A sensatez, irmãos, ela está nos 3 níveis. Pessoas de mente sã, equilibrada, que sabe frear os seus próprios impulsos, paixões, os seus desejos pecaminosos, ou até mesmo desejos lícitos. Mas eu queria dormir uma noite inteira. Calma. Quem sabe daqui 1 ano, 1 ano e meio, você consiga voltar a dormir uma noite inteira. Até lá, seja feliz. E o marido sofra junto. É mais ou menos isso. Foi de sexta para sábado. Nós estávamos preparando para sair sábado, levantar cedo. Fomos deitar à tarde, arrumando as coisas. Falei, amor, nós vamos ter que levantar às 5 da manhã. Tá bom. Então me deitar meia-noite. Da meia-noite às 5 horas. Sossegado, tranquilo. Tolo. O moleque chorou 6 vezes em 5 horas. Eu falei, não acredito que está acontecendo isso. Acredite. Para você morrer, desgraçado, morre. E chega a hora que você fala assim, meu Deus, dorme. E o moleque não dorme. Não dorme. E chora. Você fala, tá chorando o quê, meu? Tá chorando porque tá com sono. Dorme. Não sabe dormir, tem que aprender a dormir. É ou não é, Cainã? Você tem que ensinar o filho a dormir. É impressionante. Mas tenha controle. Seja autocontrolado. Moderado. Aí tem que ensinar as mulheres, as moças recém-casadas a quê? A serem honestas. Seja honesta, seja respeitável, seja santa, seja pura, seja recatada, seja imaculada, seja limpa. Viva de um modo transparente, límpido. Percebem? Muitos de nós não temos sido honestos conosco mesmo, nem com os nossos cônjuges, nem com os nossos filhos. Sejam boas donas de casa. Isso daqui, irmãos, é a morte para o movimento feminista. Ser boa dona de casa. A casa é sua, irmã. A casa é sua. É você que foi chamado a cuidar da sua casa, a trabalhar em sua casa.
Você é o vigia de sua casa. É você que mantém a casa sob cuidados, sobre os afazeres do lar. É você que é responsável pela sua casa. O seu marido é o cabeça do seu lar. Os problemas, apresente a ele, ele que se vire. Mas você que administra, você que gerencia. Marido, estou precisando disso. Amém. Eu compro para você. Mas eu estou precisando disso. Mulher, não tem dinheiro não. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Dá para fazer isso. Amém. Não dá para fazer, sinto muito. Vamos continuar assim. Mas o ser boa de casa é você estar preocupada com isso. Não é muitas vezes ter que resolver os problemas. Muitas vezes não vão resolver os problemas, não vai dar. Né? Queimou micro-ondas. Senta e chora. Vai esquentar o leite agora no fogão. Certo? O irmão caridoso vai lá e te ajuda. Aí você fala, voltou, está funcionando o micro-ondas, vamos lá? Vamos, agora voltar de novo. Então é assim, irmãos, que sejam bondosas. E a ideia de bondosas aqui, irmãos, é honestas, honradas. Sejam pessoas excelentes, distintas. Sejam pessoas boas, agradáveis, amáveis, alegres, felizes. É nessa ideia que Paulo está falando. Vocês idosas, ensinem as mulheres recém-casadas a serem desse jeito, a não ficarem olhando a situação complicada do lar e se desesperando, e ficar se negando. Não. Está tendo problema, não está? Você tem que resolver os problemas de dentro e de fora. A Tamires hoje leva uma vida assim. 4 filhos. Amor, hoje eu passei metade do dia no WhatsApp ajudando as irmãs. Glória a Deus por isso. E tem sido uma glória para ela, uma bênção para ela. Mas eu tinha que ter feito isso. Não deu para fazer. Glória a Deus por isso. Tinha que ter feito aquilo. Eu tinha me planejado para aquilo outro. Amém. Amém. Isso é ser boa dona de casa. É você dar prioridade àquilo que tem prioridade. E você ser bondosa. Você estar disposta a ajudar. Mas eu tenho minha casa está de perna pro ar. A irmãzinha acabou de ter nenê e ela tem que fazer repouso absoluto. Deixa eu largar tudo, eu vou lá ajudar ela. Eu passo o dia lá ajudando ela. Estão percebendo, irmãs? Estão percebendo? Depois, sujeitas, vem da palavra grega upotasso. E ela significa o quê? Uma atitude voluntária de ceder. Olha o que significa ser sujeita. Uma atitude voluntária de ceder. Eu vou para essa empreita. Vou tentar chegar lá, convencer. Não deu. Eu cedo. Uma atitude voluntária de cooperar, de assumir uma responsabilidade, de levar uma carga. Sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém. Isso significa sujeitar-se. Sejam mulheres o quê? Sujeitas ao seu marido. Estão percebendo, irmãs? Tudo isso é ensinado. Ou melhor, ensinável. E para nós, cristãos, para vocês, irmãs, é algo que se aprende. E sabe como que se aprende? Da seguinte maneira: eu não fui submissa agora. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Peça perdão ao seu marido, arrepende dos pecados e continue correndo. É simples. É simples, irmãos. É simples. Eu não fui bondosa. Eu devia ter ajudado aquela irmã. Eu não ajudei. Arrepende do seu pecado. Confesse-o. Peça perdão ao Senhor. Vai lá e fala, irmão, eu devia ter te ajudado, me perdoe. E vai, e ajude. É simples. É simples. Você não precisa ficar esperando aquele mover espiritual, da qual um dia vai pegar uma noite aqui, vai te sacudir, vai te levantar, vai te jogar para baixo, e aqui você sai agora o quê? Bondosa. Você sai daqui uma boa dona de casa. Na próximo culto você vai sair daqui sujeita.
No outro culto você vai sair daqui honesta. Não, irmãos, não é assim que funciona, não. Tudo isso tem por objetivo o quê? Não difamar a palavra de Deus. Olha o que fala aqui, ó. Sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Entenderam? Qual é o objetivo de nós vivermos essa vida santa? Homens idosos, mulheres idosas, as jovens, as mulheres recém-casadas, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí nós entramos no quarto ponto, doutrinando quem? Os moços. De igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Criterioso no grego significa o quê? Ter mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada. Olha isso. Criterioso significa pensar em si mesmo de forma moderada, sóbria, frear as suas próprias paixões. Ser criterioso é alguém que tem critério. E agora eu vou dizer para vocês, jovens, porque quanto aos jovens, Paulo orienta a Tito que os instrua a serem somente criteriosos. Por quê? Por quê? Porque ser criterioso é ter discernimento e bom senso para você, a partir de critérios bíblicos e de princípios bíblicos, você tirar conclusões e fazer escolhas e agir e deixar de agir de maneira aceitável ao Senhor. Esse é o ponto. Ser criterioso é vocês, jovens, e agora jovens me ouçam. Jovens me ouçam, porque tem muitos de vocês que agora acham que estão na idade de ficar se apaixonando. Não, vocês estão na idade de crescer e virar adulto. E enquanto são jovens, estão na idade de se tornarem criteriosos, terem critérios bíblicos para vocês viverem. Ser criterioso para vocês, jovens, é ter por fundamento de vida princípios e critérios santos, piedosos, terem bom senso, juízo, para saberem o que? A posição que vocês ocupam, tanto na família, quanto na igreja, quanto na sociedade. Qual a sua posição? Como você, jovem, deve agir? É fácil, irmão, sabemos, se você, jovem, tem sido criterioso, sabe como que é fácil a gente perceber isso? Se você está seguindo princípios bíblicos ou não. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Como que você, jovem, deve se portar diante dos mais velhos? Isso vai revelar se você está tendo critérios bíblicos ou não. Nós acabamos de ler há pouco tempo. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha isso, a relação. Diante das pessoas mais velhas, você se levanta. Honre o ancião. Tema a Deus. Está ligado, irmãos? A honra ao mais velho está ligada ao temor a Deus. Se você não honra quem é mais velho que você vai temer a Deus? Não teme. Não teme. Eu sou o Senhor. E aí, irmãos, eu digo para vocês o seguinte: isso não é um mero levantar-se do lugar. O que deve se esperar de você diante dos mais velhos? É levantar-se em honra, em respeito, em reverência. É essa atitude demonstrada por aquele que teme a Deus realmente. Então, jovens, respeitem os mais velhos. Estão ouvindo? Está ouvindo, Tavinho? Está ouvindo, Sofia? Larissa? Tayane? Cadê a Tayane? Ô, Tayane. Tratar os mais velhos pelo nome é falta de respeito. Cadê o Senhor e Senhora? Eles merecem eles merecem respeito e honra, porque eles estão numa posição muito mais elevada que você. E aí, se o velho ou a velha, o idoso ou a idosa, falar assim: não, eu não quero ser chamado, você continue, faça você a sua parte. Na igreja nós costumamos chamar os irmãos mais velhos de irmão e irmã.
também é um modo honroso, um modo respeitoso, de chegar e falar assim: o irmão Celso, o senhor já pensou naquele... Um modo honroso de se tratar as pessoas mais velhas. Chamar a pessoa mais velha pelo nome é uma grande demonstração, sabe do que? De insensatez. Cuidado com isso, gente. Muitos de nós chamamos nosso sogro, nossa sogra pelo nome. Reveja isso. Ah, meu pai eu honro, mas o seu sogro e sua sogra? Reveja isso. Eles merecem honra, merecem respeito. É o senhor e a senhora. Trate os mais velhos como eles devem ser tratados. Certo? Outra pergunta: como você tem se portado numa conversa com pessoas mais velhas? Isso também tem sido algo assustador. Você conversa com elas como se você fosse igual a elas? Eu já presenciei momentos em que eu estou conversando com pessoas na mesma idade. Chega um rapazinho, a rapazinha, e corta a conversa. Sabe por quê? O que aconteceu comigo foi o seguinte: tá falando o quê? Mete a mão na boca. Na sua, você mete a mão na sua boca. Fica quieto. Meu Deus, tá falando o quê? Cala a boca, escuta. Escuta. É a oportunidade que você tinha de ficar calado. Você perdeu essa oportunidade. Estão percebendo, irmãos? Interromper pessoas mais velhas sem você pedir licença é uma clara demonstração do quê? De que você não está sujeito à palavra do Senhor. Você não é uma pessoa, não é um jovem criterioso. Infelizmente. Interromper conversa de pessoas mais velhas para você dar a sua opinião é demonstrar abertamente que você tem sido o quê? Arrogante, presunçoso. Você não está sujeito à palavra do Senhor. Olha o que aconteceu no livro de Jó. Vamos abrir rapidamente, irmãos. Nós estamos bem avançados no horário. No livro de Jó, capítulo 32, versículo 4. Olha o que acontece com Eliú. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da relação do mais jovem com o mais velho. Jó 32, 4. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Olha o que acontece aqui. Jó está com seus amigos conversando. E aí então chega Eliú. Está lá os 3 amigos de Jó conversando com Jó. E aí chega Eliú. E aí Eliú chega e olha assim e fala assim: Jó é mais velho do que eu. Os outros também são. Deixa eu sentar aqui e ficar ouvindo. E ele senta e começa a ouvir. E ouve, e ouve, e ouve. Chega no versículo 5, ele diz: olha o que acontece no versículo 5. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Ele disse o seguinte: olha só, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me, ou seja, eu fiquei com receios, muitos receios, receio, e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Olha isso que ele faz. Nos próximos versículos ele diz assim: mas não foi isso que eu vi, só estou ouvindo tolice, vou ter que abrir a boca. Então, com todo respeito, por ser mais novo, ele chegou e ficou o quê? Calado, buscando ouvir o quê? Sabedoria. Não ouviu. Por quê? Porque aquilo que eu disse para vocês, as cãs não são certificação de que você é sábio. Não necessariamente. Você tem que desenvolver isso ao longo do tempo, submetendo-se ao Senhor, para que você cresça em sabedoria e se torne alguém sábio. Então, interromper a pessoa mais velha para você dar a sua opinião é falta de respeito. Agora, quando você vê pessoas mais velhas
que não estão tendo sabedoria, com todo respeito, você as interrompa. Com licença. Eu estava esperando que alguém fosse falar de acordo com os oráculos de Deus, mas ninguém falou. Deixa eu falar então. Entendem? Entendem, jovens? Então, ser criterioso é utilizar-se de critérios bíblicos para manter um relacionamento santo com pessoas de dentro da sua família, na igreja e na sociedade. Então entenda, quando você não se utilizar desses princípios bíblicos no seu relacionamento com outras pessoas, entendam, saibam, você não está fundamentado na palavra do Senhor, você não está sendo um jovem criterioso. Como um jovem deve preparar a sua mente? Como que ele deve se preparar? Na palavra do Senhor. Deve refrear seus impulsos. Ele deve exercer autocontrole das suas emoções. E pensar, principalmente, pensar a respeito de si mesmo, de uma forma baixa. Quem eu sou? Eu estou lá embaixo. Essa, na realidade, deve ser a postura do cristão. Nós já vimos isso em Filipenses. Paulo também orienta Tito a doutrinar os servos. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação e não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, amados, o pastor também tem que orientar a igreja, os irmãos que trabalham, que são empregados, a serem o quê? Empregados santos. Isso aqui deixaremos para um outro momento, porque hoje a nossa realidade, isso aqui sai um pouco fora do conceito da família, do lar. E aí eu queria trabalhar agora, concluir, falando sobre aqueles pontos que dão base para que nós vivamos dessa forma, mas não de maneira legalista, de uma maneira sujeita a Cristo, na graça de Deus. Voltem aqui para Tito 2, versículo 11. Olha o que é dito. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. O que significa isso? Agora sim nós conseguimos entender o que? Paulo está reiniciando o texto com um dilema que deixa qualquer reformado espantado. Qualquer de um fica espantado. Qualquer um de nós fica espantado. Por quê? A graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. Todos os homens quem? Todos indiscriminadamente? Não. Mas por que todos os homens? Todos os tipos de pessoas. Idosos, homens, mulheres, jovens. Todos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós. Todos nós aqui hoje podemos ser salvos pela graça de Deus quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não creu, creia. Agora, isso também vai mostrar o quê? Que essa mesma graça, além de nos salvar, ela pode nos educar. Vamos para o versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse presente século sensata, justa e piedosamente. A mesma graça que nos salva é a graça que nos educa. E aí eu te pergunto, como que você pode dizer que você foi salvo pela graça de Cristo Jesus, se você não está sendo educado por ela? Se você não está crescendo em santidade? Ela nos ensina a nós renegarmos as impiedades, a nós renegarmos as nossas paixões mundanas. É a graça que nos ensina. Essa graça que nos ensina a nós vivemos uma vida sensata, justa e piedosa nesse presente século. Diante de tudo que vem contra nós, nós podemos, pela graça de Deus, viver sensata, justa e piedosamente. E aí nós entramos no terceiro ponto. Versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós passamos a renegar essas impiedades e paixões mundanas, aguardando o quê? A manifestação da glória de nosso Deus e Salvador. Por que que nós aprendemos? Porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo. A graça dele foi manifesta a nós, para que vivamos sensata, justa e piedosamente.
porque nós temos uma esperança, nós aguardamos Cristo Jesus, o Senhor. E o último ponto, 14. O qual, quem? Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo mostra uma graça sublime, abundante, que pode nos preparar a sermos o quê? Zelosos de toda boa obra. Estão percebendo, irmãos? É Cristo Jesus que se entregou por nós para que nós fôssemos livres da iniquidade. É o Senhor Jesus Cristo que entregou por nós para que nós fôssemos purificados, para que pudéssemos viver agora não mais para nós mesmos, agora para Ele. Estão percebendo, irmãos? São essas orientações que Paulo dá a Tito. Tito, oriente os mais velhos, homens mais velhos, homens idosos. Oriente as mulheres idosas. Oriente as mulheres idosas a ensinarem, a aconselharem as jovens recém-casadas. Agora, oriente também os jovens, os moços. Oriente também os servos, para que todos tenham em vista o quê? Viver uma vida santa, justa, sensata, piedosamente, a fim de frutificarem em toda a boa obra. Irmãos, como que nós lutamos contra as heresias? Frutificando em boas obras. Como que nós mostramos o quanto nós temos aprendido das sãs doutrinas? Frutificando em boas obras. Você não tem frutificado? Não, está tudo aqui. Você tem vivido uma vida religiosamente hipócrita. Que a graça de Deus te ensine, não só te salve, mas te ensine a viver nesse mundo, nesse presente século, justa, sensata e piedosamente. E que isso possa ser refletido na sua família, no seu lar, de modo que a igreja possa ser beneficiada por esse crescimento, essa maturidade espiritual para a glória de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor amado, como é rica a Tua palavra, Pai. E não somente ela, meu Deus, mas como é rica a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não simplesmente nos salva, Pai. Ela não simplesmente, ó Pai, nos coloca numa posição de senhorio, de servos do senhorio de Cristo. Mas, Senhor, ela nos educa. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, quebranta-nos, humilha-nos para que possamos ser educados por ela. Possamos agora, ó Pai, nessa noite, meu Deus, que vamos partir o pão e tomar do cálice, lembrando a obra de Cristo Jesus na nossa vida, a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para nos salvar, que nós possamos entender, ó Deus, que isso também remete-nos, ó Pai, a lembrança de que essa obra, Cristo Jesus, Ele não somente nos salva, mas Ele também nos educa, dia após dia, a vivermos vidas santas, piedosas, sensatas, vidas justas. Senhor, que nós não nos limitemos, ó Pai, tem misericórdia de nós, que não nos limitemos, ó Pai, aos conceitos acadêmicos, teológicos, filosóficos do Seu Santo Evangelho, mas que isso gere vida em nós, ó Pai, e vida em abundância, que sejamos transformados segundo a imagem de Cristo Jesus nosso Senhor, que os nossos lares, ó Pai, possam ter homens submissos a Ti, que estejam sendo educados por essa graça salvadora, que haja mulheres, ó Pai, sujeitas e dependentes de Ti, que estejam sendo educadas por essa graça salvadora. Senhor, salva os nossos filhos, nossos jovens, leve-os a crer no Senhor Jesus Cristo e serem transformados, ó Pai, para que vivam vidas santas e piedosas. Quebrante-os, ó Senhor, humilha-os. Leve as nossas crianças, ó Pai,
a serem despertadas pelo Teu Santo Espírito, para que vejam quão pecadoras são, e para que se arrependam, Pai, de seus pecados e creiam no Senhor Jesus Cristo. Fortifica-nos, ó Pai, nessa jornada, nessa carreira da fé. Aumenta-nos a fé, que possamos crescer mais e mais para a glória do Teu santo nome, Pai. E que a nossa igreja, Deus, reflita, sinta, aproveite, ó Pai, dessa piedade de cada um dos seus membros. Que nós possamos ser edificados, ó Pai, cada um auxiliando um ao outro, dentro do corpo de Cristo, como membros desse corpo, sujeitos e submissos ao cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome, Pai, nós te pedimos. Amém, Senhor.